Efésios capítulo 4, versículo 11. Ontem nós lemos as Escrituras a respeito de Paulo sendo, como ele se tornou um apóstolo. Amém? Amém. De como ele se tornou um apóstolo. Depois de mostrar que o corpo de Cristo é feito, constituído de muitos membros, a exemplo do nosso corpo, tomando o nosso corpo como exemplo tipológico, então também o corpo de Cristo é assim. E o corpo de Cristo nunca foi uma congregação como esta. O corpo de Cristo é formado por pessoas que estão nas congregações, porém esses cheios do Espírito Santo. Amém? Privilégio é a igreja, a congregação, digo, cujos membros, a maioria, são batizados com o Espírito Santo. Porque é esse selo do Espírito Santo que te coloca dentro. Por isso é chamado de um selo. Ele sela você dentro do corpo, ou no corpo de Cristo. Amém? Agora vamos dar uma olhada nesse corpo. O que Deus fez para colocar, ou para prover esse corpo? Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo, olha a intenção de Deus, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que, há um limite, até que todos, não todos da igreja, não todos da congregação, das congregações, mas até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Quem são esses? São aqueles predestinados para serem selados e então em uma mesma hora, em um mesmo tempo, na mesma geração, atingirem esta estatura que nós temos ouvido falar assim, nível de fé e fé de arrebatamento. Nesse momento, eu tenho certeza que no teu coração veio um desejo, um desejo muito grande de você, ao ouvir nível de fé, fé de arrebatamento, nesse momento, isso te alegrou. Isso despertou no teu coração o desejo de chegar a esse nível, de ter esse nível, de ter certeza de que você tem esse nível. Porque essa é a hora que nós estamos vivendo. Ou nós, nesse dia, somos religiosos ou somos filhos de Deus predestinados para o arrebatamento. Se você está conformado, porque você pode vir aqui e ouvir isso, aqui mesmo, Rua Pinheiro, número 17, Vila Pinheiro, bairro Vila Pinheiro, na cidade de Itatiaia, numa igreja chamada, assim eles falam, igreja, chamada Tabernáculo da Mensagem, nós não temos nem mesmo essa placa aí, mas se você, por causa que você pode vir aqui, se você está tranquilo, se você está satisfeito, você vai voltar para sua casa dizendo assim, hoje eu fui na igreja, nesse domingo eu fui na igreja, agora eu vou passar 3 domingos sem ir, porque eu já fui uma vez, então você está completamente enganado. Para início de assunto, você está fora do rapto, você não está no rapto. Para estar no rapto, você tem que estar no corpo de Jesus Cristo, porque só esse corpo é que vai ser arrebatado. Somente o corpo de Cristo. Não vai ser arrebatada a igreja, não vai ser arrebatada a congregação, não vai ser arrebatado o corpo de crentes que formam. É tão bonito olhar aqui e ver a galeria quase completamente cheia, aqui embaixo também cheio e assim por diante, e o povo todo bem pronto, e todo mundo vindo, e todo mundo adorando a Deus. Cantamos 2 hinos ou 3 hinos maravilhosos, e foi tudo. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas não vimos aqui para fazer apenas isto. Nós não vimos aqui apenas pensando em dizer, olha, hoje eu vou tocar bem, hoje eu vou fazer tudo para pregar bem, hoje eu vou fazer tudo para tocar bem, hoje eu vou fazer tudo para me postar bem, hoje eu vou pôr atenção na pregação. Não, você veio aqui por quê? Você veio aqui porque você é um membro do corpo de Cristo. Por isso eu disse agora mesmo que você se alegrou quando nós falamos e mencionamos a fé de arrebatamento. Ela precisa estar agora na tua alma, bem dentro de você. É ela
sem nenhum martelo, sem nenhuma coluna de fogo, sem nenhum cajado, sem nada para te acompanhar. É somente a fé dentro do teu coração, fé sobrenatural em nível de arrebatamento dentro do teu coração, te traz aqui, te faz sentir essa certeza e essa segurança. Amém? Amém. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para começo de assunto, você vai ouvir a respeito do teu ministério. Irmã, os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Há pessoas que deveriam estar nessa manhã aqui e não estão. Filhos, filhas, velhos, velhas, homens e mulheres de meia idade, não estão nessa manhã e deveriam estar. Até mesmo pessoas que disseram, não, eu vou, não veio. Eu quero, não quer ir lá. E assim por diante. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Por favor. Uma das evidências com razão profética e propriedade espiritual, bíblica. O profeta disse, uma das evidências de que você tem o batismo do Espírito Santo é a sua vida constante. É a sua vida constante. Não é uma vida de altos e baixos. Não é uma vida de altos e baixos. Na segunda está alta. Por quê? Porque passou o final de semana na igreja. Na segunda de tardezinha já vai caindo. E na terça-feira melhora. Por quê? Eu vou telefonar para o pastor. E fala com o pastor, ou então eu vou correr, vai ali na estante e pega um DVD. Eu vou pegar um DVD. Aí quando passa o DVD, mas que culto maravilhoso. E a pregação foi ungida, e de fato foi. E tem inspiração ali. Aí aquilo vai subindo. Você sabe o que é isso? Uma hora dessa vai acabar o gás de cozinha. E aí o leite vai baixar, não tem mais jeito. Acabou o gás. Acabou o gás. O irmão Breno não usou o gás, eu estou usando o gás, mas ele usou outra coisa. Ele disse, acabou a lenha. Acabou a lenha. Em outra ocasião ele disse, não acabou a lenha, mas entupiu a chaminé. E aí você coloca uma fita de vídeo, e coloca ali, e vai ouvindo, mas a chaminé está entupida. A chaminé da tua vida está entupida. Entupida com os teus pensamentos, com a tua falta de cristandade e assim por diante. E aí você vai empurrando o culto no lugar da madeira, no exemplo que nós estamos ouvindo, e vai empurrando, vai colocando, sabe o que acontece? Vai explodir, a caldeira vai explodir, porque a chaminé está entupida. Não é assim, irmão Francisco? O irmão Francisco está presente? O senhor conhece de caldeira, não é assim? Não pode estar entupida. Eles param de tempos em tempos, não é isso? Para fazer a manutenção. E a manutenção consiste de limpar a chaminé. Ali tem uma siderúrgica, aqui também tem outra. E vocês sabem disso. Continuemos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Quando você vê uma pessoa que não pode ter companheirismo com uma outra pessoa e já muda de comportamento, de conceito, de pensamento, de sentimento e de postura, você olha e diz assim, esse aí nunca conheceu, nunca cresceu, é uma criança, é levada em roda, eu costumo dizer que é rodo, porque o rodo puxa mais, não é, irmão Júlio? Então, é levada em rodo pelo rodo de doutrina. Tem muita doutrina, é tanta doutrina que não dá para você pegar, você tem que puxar com o rodo. Mas uma criança é levada em roda por ventos de doutrina.
Mas o Filho de Deus já está no corpo de Cristo, ele não precisa se estabelecer, ele já foi selado pelo batismo do Espírito Santo. Aleluia! Esta é a igreja da qual Jesus Cristo falou para Pedro: eu edificarei a minha igreja sobre este fundamento. Que tu tivesses agora um despertamento espiritual a ponto de dizer: tu és o Cristo. Você tem que saber o que é que você está ouvindo. Não use esses cultos apenas para você entupir a tua chaminé. Mas antes de você usar esses cultos para entupir a sua chaminé, limpe a chaminé e você vai ver como o fogo vai sair. Aleluia. Amém. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. O que é fraudar? Fraudulosamente é tirar pelo engano aquele pouquinho que você tem, porque você é uma criança. Se você é enganado, você é uma criança. Esse foi o pecado, o erro, a falha de Eva. Ela era 100% inocente. Jesus veio no Novo Testamento e disse: sejam metade, metade. Não sejam prudentes como a serpente. Você sabe o que é isso? Astúcia. Serpente diabólica. Mas compensa essa astúcia com 50% de pureza do Espírito Santo. E então você não vai fazer a astúcia, usar da astúcia contra a fé, contra o seu irmão, contra a inocência, contra a sinceridade do seu irmão. Já poderíamos encerrar, não é verdade? Antes, seguindo a verdade em amor, ágape. Aqui está escrito caridade, que significa amor ágape, ou divino. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, aquele que é o líder da nossa fé. Cristo, do qual todo o corpo, não é metade do corpo, não é uma parte do corpo, mas é todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Olha aqui, olha para cá, ó, vê os meus dedos, os meus 4 dedos aqui e o polegar também fazendo assim. Eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. Isso é a junta que permite fazer isso aqui. Então você precisa entender isso. Leve isso para o espiritual e você vai ver. O corpo de Cristo não funciona assim como você tem visto. E alguns de vocês, membros desse corpo, deixa eu te considerar membro do corpo de Cristo. Você não pode continuar nessa meninice espiritual, agindo dessa forma, porque você está fazendo assim, ó. Você está andando assim. Você não pode caminhar assim. Dê uma olhada nos meus pés aqui, ó. Eles estão para dentro. Você não pode andar assim. Você não pode andar todo torto. As juntas foram colocadas por Deus no corpo de Adão, sendo ele o protótipo, para que nós fôssemos iguais a Adão. E Adão não andava torto, Adão não andava assim, Adão não andava assim. Adão não vivia com seus braços para trás, não, ele vivia com seus braços do lado. Ele não andava com seus braços assim, torcidos, encolhidos, não. Traga isso para o espiritual e você vai entender definitivamente o que é isso. Você é membro do corpo de Cristo, deixa eu te considerar membro do corpo de Cristo, mas sai dessa meninice e passa a atuar com prudência, passa a atuar com pureza, passa a atuar como um filho de Deus, uma filha de Deus que pertence ao corpo dele, do qual ele disse: eu edificarei a minha igreja sobre esta fé, que é revelação, e as portas do inferno não vão atrofiar os membros desse corpo. Amém? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, a justa operação, a justa maneira de agir. Veja, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Senhor Deus, abençoe a tua palavra em nossos corações.
Contamos com a tua inspiração e que a tua unção possa nos ajudar, Senhor, a guardar em nossos corações e levar para a nossa vida diária, Senhor, cotidiana, digo, tudo que nós ouvirmos, como já temos ouvido a tua voz, em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos, amados e preciosos. Nesta mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, como nós ouvimos ontem, lendo essa escritura para o fundamento da nossa mensagem que tivemos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. A vontade de Deus é a perfeita. Nós aprendemos isto, que a vontade permissiva, embora seja divina, porque é Ele quem permite, mas ela na verdade é uma permissão da nossa. É uma permissão divina para Ele atender à nossa vontade. Muitas vezes nós insistimos como filhos, como crianças, com Deus, depois de saber que aquela não é a vontade divina. Nós já sabemos que não é para vivermos assim, para fazermos aquilo, para irmos ali, para sairmos daqui e assim por diante, mas nós fazemos. Nós fazemos isso. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer isso. Muitos de nós, a maioria de nós, está muito preocupado em saber qual é a vontade divina para fazer uma viagem, para fazer uma compra, para fazer uma venda, para saber se aceita ou não aceita aquele emprego, até mesmo para pedir um emprego. Nós queremos saber, Senhor, Tu queres que eu trabalhe com um caminhão, Tu queres que eu trabalhe com a carroça, Tu queres que eu trabalhe de taxista, Tu queres que eu trabalhe disso ou daquilo, e assim por diante. Senhor, qual é a Tua vontade na minha vida, Senhor? Eu estou querendo fazer o que Tu queres, mas se esquece de olhar para o Senhor e dizer, porque já sabe que você não deveria falar aquilo, você não deveria ir ali, você não deveria conversar aquilo. Essas são coisas que nós já sabemos que não é a vontade divina, mas nós teimamos, nós insistimos em praticar essas coisas, em fazer essas coisas. Nós mantemos e até alimentamos sentimentos em nossos corações. Sentimentos contrários à palavra que já foi revelada para você, cuja mesma revelação revelou e disse para você qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muitos de nós não temos crescido nessa estatura perfeita de um varão, simplesmente por alguns sentimentos que nós mantemos ali em nossa natureza. Nós não temos a coragem de reprimir e refutar aqueles sentimentos que não nos pertencem, ou que não pertencem ao plano de Deus para a nossa vida e vivência. Nós não queremos alimentar e manter aquilo dali. Mas nós costumamos apenas ir ali nos pés do Senhor de oração e fazemos longas orações e fazemos insistimos através de orações para pedir a Deus, Senhor, eu devo ou não fazer essa viagem, eu devo ou não fazer essa mudança, eu devo ou não sair desse emprego, eu devo ou não continuar nesse emprego. O Senhor é tão misericordioso que até mesmo nos disse através da profecia desse dia, que é o ministério de Jesus Cristo em um homem chamado William Branham. Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz a Bíblia que ele levantaria esse profeta com o objetivo e motivo de nos levar de volta à fé apostólica. A fé apostólica. Você pode dar uma olhada naquela fé apostólica do primeiro dia? Aquela igreja de Jerusalém não teve nada a ver com o ministério de Paulo, mas a minha vida, a tua vida, a nossa fé entre os gentios tem tudo a ver com o ministério que Deus levantou no homem chamado Paulo. E esse homem foi levantado pela vontade divina, para que você vivesse hoje através dessas cartas que foram perdidas através das eras. Mas quando Deus viu que essas cartas foram perdidas, não que elas foram perdidas para leitura, mas elas foram perdidas para ser cridas e aceitas.
Então, quando Deus viu que isso estava acontecendo e aproximava-se o tempo de ele levar o seu corpo, sabendo que o seu corpo não estaria aqui pronto, ataviado, como diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, a noiva já está, diz a Bíblia, não estará, ela não vai, ela já está, já fez o ataviamento dela, ela já está adornada, com o quê? Não com pedras preciosas, não com vaidade, não com conceitos, não com igreja, não com religião, mas ela está ataviada pela palavra de Deus e suas promessas, amém. E então esta noiva que já está ataviada nesse dia, ela já está ataviada, por quê? Porque Deus proveu para ela uma mensagem através de um outro profeta, segundo a sua vontade perfeita, e quando ele veio fora de toda a ordem religiosa dessa terra. Assim também você precisa estar fora dessa ordem religiosa dessa terra. Nós costumamos muito fazer isso. Isso já faz parte da nossa vida, da nossa cultura, da nossa tradição humana, terrena e religiosa também. Nós costumamos ir aos pés do Senhor, Senhor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, mas não vamos ao Senhor. Você já notou? Quando você para conversar, como Eva parou para conversar com a serpente, ora, aquela pergunta que nós tivemos ontem, ela nos traz de volta exatamente a isso. Em que ponto, em que momento Eva descobriu que Satanás estava na serpente? Porque você tem que voltar e ver, Deus avisou, leia Gênesis capítulo 3, você vai descobrir isso. Em Gênesis capítulo 3, Deus olhou para o homem, para a mulher e disse, vem cá, vamos fazer o quadro agora. E ele foi e disse, está vendo aquela árvore? A Bíblia fala árvore, chama árvore. Moisés usou o termo árvore. Mas na verdade, eu não digo que foi mentira, mas na verdade, por quê? Porque isso é um linguajar, um termo figurativo. Ele usou a figura da árvore, da natureza terrena. Por que ele fez isso? Apenas por um motivo. Porque ele sabia que somente você e eu iríamos entender que não era uma árvore. Mas os naturais, crentes dessa terra, desse mundo, eles pensam que é uma árvore. E até chegam a pensar que era a macieira. O pé de maçã. A macieira. E você sabe, e assim por diante, nós vamos parar aqui. Mas ele chamou aqueles dois, o homem e a mulher, e disse, filha, vem cá. Você está vendo aquela árvore ali no meio do jardim? Aquela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tinha uma. Se fosse árvore, então vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Para quê? Não para comer do seu fruto, mas para cortá-la. Amém? Vamos cortar na raiz, vamos arrancar a raiz dela, vamos colocar ácido em cima da raiz, vai morrer tudo. Mas não era a árvore, não era. Acontece que não era a árvore, na verdade era o diabo. Mas Moisés não poderia escrever no Gênesis, olha, aquilo dali é o diabo. Deus foi ali, chamou Adão, chamou a mulher dele e disse, olha, está vendo ali aquele espírito ali no meio do jardim, dessa vida eterna, no meio dessa vida gloriosa que vocês estão vivendo, eu vos criei, eu vos estabeleci aqui em terceira dimensão, ou seja, em corpo humano, mas o espírito de vocês foi criado por mim, e eu coloquei esse espírito dentro desse corpo, que também fiz a partir do pó da terra, e você, mulher, eu tirei do produto que tirei do pó da terra, ou seja, você é um subproduto do teu marido, Adão, e agora eu quero mostrar para vocês, está vendo aquele espírito ali? Aquele espírito é o espírito de Lúcifer, aquele dali é o diabo, e nós ouvimos ontem que o homem Adão, naquela condição de vida eterna, ele tinha condições totais de ver o mundo espiritual. Hoje, para você ver o mundo espiritual, você tem que primeiro crer na palavra que vem do mundo espiritual, a qual é Deus, revelada para mim e para você. E então veja, observe bem, ele olhou para lá e disse, ali você está vendo? E agora a Bíblia diz que ele mostrou a árvore. Mas isso, como nós acabamos de falar, é uma linguagem figurativa apenas. É uma linguagem figurativa, usando a figura da natureza, uma árvore. Mas na verdade era Satanás.
E num dado momento ele não viu mais. Por quê? Porque ele saiu ali do mundo espiritual e entrou no mundo natural de terceira dimensão. E então ele se aproximou ali e ela estava acostumada. A Bíblia demonstra que ela estava acostumada, porque ela chegou e disse: foi assim que Deus disse. A Bíblia diz e mostra somente o início da conversa, que ela não deveria parar para conversar. Mas provavelmente não, eu posso dizer com toda certeza, ela já havia conversado outras coisas antes. Porque se você não aceita isso, você vai ter que aceitar outra coisa. Se você não crer assim, você vai ter que aceitar e crer em outra coisa. Você vai ter que aceitar e se sujeitar a confirmar que ela deveria ou teria que se surpreender. Você também fala. Mas Eva não disse isso, ela disse: não é todas as árvores. Não é todas as árvores. Qual é o parágrafo mesmo, hein? Terceira puxada, ressurreição isolada. Aonde é que você está vendo? Você não tem nem mesmo que parar. Deus nunca trouxe um profeta de volta. O único que ressuscitou foi Moisés, e assim mesmo não continuou atuando no seu profícuo ministério, extraordinário ministério. Deus nunca fez isso. Não há ressurreição isolada, não é retorno de William Branham. Isso não pode haver. A Escritura não tem respaldo, não respalda essas coisas. Terceira puxada se cumpre no aspecto e na esfera espiritual, no mundo espiritual, é sobrenatural. Aleluia! Isso tem que estar em teu coração através do batismo do Espírito Santo. Você tem que estar dentro do corpo de Cristo. Estamos dentro do assunto. Então a mulher olhou e disse: então é esse o Lúcifer? É esse? Sim, eu estou apresentando para vocês o Lúcifer. Moisés não poderia escrever como eu estou falando agora para vocês. Ele teria que escrever através das palavras figurativas, porque toda a humanidade iria ler como toda ela está lendo a Bíblia Sagrada, mas só os filhos de Deus iriam ver por detrás das palavras, ou entre elas, entre as linhas. Você vai entender. Amém. Use da lógica espiritual, ou seja, a revelação do Espírito Santo. Ela é completamente muito mais lógica, muito mais coerente com a verdade e a realidade do que esse raciocínio que o homem, ser humano, tem. Como nós falamos agora há pouco, se fosse uma árvore, então vamos atrás dela. Vamos cortá-la. E em seguida, depois que cortarmos essa árvore, vamos atrás da outra, porque tem outra árvore lá. E esta é a árvore da vida. Só existe uma vida eterna. Só existe uma vida eterna. Só existe uma vida eterna. E essa é a de Cristo, a de Deus. O nome dela no hebraico, no grego é Zoe, que significa vida eterna de Deus. Só existe um tipo. Zoe no grego quer dizer único tipo de vida eterna. Porque diz vida eterna de Deus. Jeová, o Espírito Santo. Agora, isso é os gregos, não é os hebraicos ou os hebreus. Então veja que quando Paulo estava escrevendo para os Efésios, ele disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Isso não era para meninos, isso não era para crianças, isso não era para a cidade de Éfeso, isso era para os santos, isso tampouco era para a igreja de Éfeso. Isso não era para a igreja de Éfeso, isso era para os santos que estavam lá na igreja de Éfeso. Nesta manhã nós estamos vivendo o próprio e o mesmo dia em que já Deus tem vindo nessa congregação aqui, aonde você pode se assentar e ouvir a partir desse púlpito. Você está ouvindo essas pregações e essa inspiração e com essa unção, e isso não é para todos vocês que vêm aqui, isso é para apenas aqueles que são santos, para aqueles que são fiéis, para aqueles que são honestos, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que têm absorvido esse ensinamento, para aqueles que têm crescido na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Há muitos, ou há alguns, oxalá eu pudesse dizer, porque eu não sei, mas há poucos que apenas estão sabendo dessas coisas.
Aleluia. Glória a Deus. Paulo disse em Efésios, quero dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Não precisa você abrir, deixa que eu abra a Bíblia. Anote, porém. Paulo disse, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer blasfemo. Anátema quer dizer sem validade. Não tem legitimidade ou não tem vindicação verdadeira. Vindicação da verdade, confirmação da verdade. É falso, portanto. Paulo disse isso. Esse evangelho foi tão certo, esse evangelho foi tão verdadeiro, meu Deus do céu, ajuda-nos agora. Você precisa saber o que você está ouvindo. Mas você só vai ter condições de saber o que você está ouvindo se você já passou da meninice, já saiu da infantilidade espiritual. Por isso a Bíblia estabelece que o ancião, espiritualmente falando, não está sujeito à cronologia terrena da idade. Embora ele seja exemplificado e tipificado pela maturidade aqui na terra humana. Você sabe que quando um homem, como nós ouvimos daquele culto para os jovens, eu creio que foi muito maravilhoso, a Bíblia diz aqui nos Salmos de Davi, eu creio que foi nos Salmos de Davi ou Cantares de Salomão, a Bíblia diz que a beleza do homem é as suas cãs, que quer dizer cabelos brancos. Essa é a beleza do homem. Isso põe em contradição todo o sentimento de cristãos nesse dia que pintam seus cabelos. Se você usa uma peruca, eu te digo, você não está errado. Se você pinta seus cabelos, você também não está errado. Homem, se você pinta seus cabelos de branco, de preto, tendo eles brancos por causa da sua idade, por causa da sua maturidade, por causa da sua maturidade terrena, humana, por causa da sua idade avançada, eu digo para você, as pessoas jovens desse tempo, da nossa geração, estão se tornando com seus cabelos brancos. Por quê? Porque essa é a geração em que nós mais nos preocupamos com a nossa vida diária. E a ciência tem provado, isso vai desgastando uma chamada melanina, eu creio que é melanina ou adelina ou qualquer coisa assim, chamado assim, é uma composição que o nosso corpo produz, mas quando nós chegamos a uma certa idade, aos 25 anos, aos 30 anos no máximo, aos 25 anos, o nosso corpo para de produzir essas coisas. Agora deixa eu ler um versículo aqui que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 4, versículo 18, não, 16, eu creio que é o 16. Permitam-me falar isso agora, lê, veja. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte. Eu quero tirar a sua visão do aspecto de juntas e etc e tal, e ir para os órgãos internos, fígado, baço, estômago, coração, pulmões, intestinos. Você já pensou um corpo todo bem formado, disposição muscular perfeita? Dizem os desportistas, os pesquisadores do esporte, que só houve um homem na Terra, até hoje, que tem a sua disposição muscular. Você sabe o que eu quero dizer? É que seu braço não é maior do que o outro, o direito não é maior do que o outro, o dedo, se você for olhar, veja isso em casa, de vez em quando eu paro, o meu dedo, o meu indicador, ele é maior do que o esquerdo, olha aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu fico olhando, não dá nem para passar uma lixa aqui, ou meter no esmeril, irmão Júlio, não tem condições, entende? Ou então fazer um enxerto nesse daqui, eu nasci assim. Eu nasci assim. Tem gente que tem o pé maior do que o outro. O dedão do pé é maior do que o dedão do lado direito, é maior do que o dedão do lado esquerdo. Você entende? E assim, é disposição muscular.
Que adianta você ver um corpo perfeito, sem nenhuma discrepância, sem nenhuma diferença na sua disposição muscular, e não ter nem o fígado, não ter nem o baço, não ter ali nada, não ter nada, só tem o cérebro, mas não tem nada, que adianta? Não vai sentir fome, ou vai sentir fome, não vai poder comer porque não tem estômago, e assim por diante. Por favor, vamos entender, estou tentando mostrar isso, o Espírito está trazendo a gente para uma esfera, um âmbito natural, para nós entendermos o espiritual agora mesmo. Nós precisamos crescer a uma estatura perfeita, não atrofiada, não falsa, não ilegítima. Nós precisamos crescer para essa estatura, chegar a essa estatura, porque a Bíblia diz assim, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Faz o aumento do corpo. Você sabia que a criança, quando ela nasce, até a sua idade, até a idade que ela vai tendo crescimento, ela produz uma enzima. Essa enzima é produzida pelo seu próprio cérebro ou pelo seu corpo, mas essa enzima é dada a ordem para ela ser produzida pelo cérebro. O cérebro humano, ele dá essa ordem e uma parte do corpo humano produz essa célula, essa enzima se aloja exatamente no cérebro e essa enzima produz o crescimento. Então você vê uma criança, é bebê, com poucos dias já está maior, e vai crescendo. Então quando chega nos 10, 12, 14 anos, começa a comer muito e começa a crescer, e vai crescendo, umas crescem para o lado, mas outras crescem para cima mesmo, e assim vai crescendo, é por causa dessa enzima. Porém, nesse mesmo tempo, ele gosta de dormir muito, toda criança, porque ela só é produzida quando você está em sono profundo. Agora você descobriu por quê? Porque os velhos não têm sono profundo. O gato que não faz barulho no telhado, ele te acorda, velho. Te acorda. Certo? Então você ficou velho. Mas os cabelos brancos surgem por causa das lutas, por causa da vida. Observe isso no natural. Veja as pessoas. Quem assistiu e viu quando Barack Obama assumiu a presidência da nação americana? Alguém de vocês lembra? Não tinha um cabelo branco. Está cheio de cabelo branco para um lado e para o outro. Isso é no mundo natural. Natural. Por isso Paulo falou, ali em Mileto, quando ele estava na sua última viagem, da qual não tornaria para Éfeso, tendo saído de Éfeso como pastor local. Então ali em Mileto ele disse, vocês vai, que alguém pode fazer um favor para mim? Muita gente se apresentou, disse, o que o senhor quer, irmão Paulo? Ele disse, eu quero que vocês voltem lá em Éfeso e chame os anciãos da igreja. Anciãos, você pode imaginar agora, começa a imaginar, então ele chamou só os velhinhos. Não, agora é no aspecto espiritual, não é mais o natural. No natural o ancião é identificado pelos cabelos brancos. Por isso eu posso dizer agora que você não está errado, homem e mulher, se você pinta os seus cabelos de preto, se eles estão brancos, você não está errado, principalmente as mulheres que gostam de ter uma aparência, isso faz parte da natureza feminina. Eu não disse da mulher, eu disse da feminina, faz parte dela, isso daí é dela, já nasceu com ela, já veio com ela. Ela quer se apresentar melhor, ela quer se apresentar jovem, ela quer permanecer uma pessoa bem aparentada. Mas ao homem, o que o homem quer? Se ele pinta os seus cabelos depois de estarem brancos, o que representa, o que indica, o que demonstra para todos que o veem, seus cabelos brancos, todos passam a ter respeito, todos passam a considerar. Não, de qualquer maneira, isso aí não pode ser sem vergonhice, isso não pode ser molequice, isso tem que ser experiência, no aspecto natural. Agora você, homem, você chega ali e pinta o seu cabelo. Você não está errado, não há Bíblia para te condenar por isso. Todavia, há uma escritura que diz que você está fora do sentimento. E é essa, porque você, em vez de ter a sua beleza espiritual, você está tendo a beleza terrena, natural e vaidosa. Isso é uma verdade.
Eu disse dias atrás, tem certos velhos que colocam uma calça jeans, encolhe a barriga, quase não consegue respirar, pinta o cabelo de preto, tira o óculos, apesar de que o óculos também as crianças estão usando, né? Coloca um óculos jovial, Ray-Ban, e coloca uma blusa polo. Você sabe que a blusa polo é essa que o irmão Tiago está usando. Eu creio que é isso, né? Eu não sei identificar direito esse negócio de roupa, não. Coloca uma blusa polo. Coloca uma calça jeans, um tênis, de preferência bem caro, né? Porque a cor é igual aos outros. Coloca um relógio esportivo. Pinta o cabelo. E o cinto de rodeio. Vamos melhorar aqui, me ajudem. De longe, se passar andando rápido, você vai dizer que tem 25 anos. É ou não é verdade? Essa pessoa está buscando o quê? A beleza da terra, que pertence aos jovens. Que pertence aos jovens. Mas a Bíblia diz que a beleza do jovem é a sua força. E a beleza do velho são os seus cabelos brancos. Então, se um velho pinta os seus cabelos de preto, ele está contrário à sabedoria de Salomão. Todavia, eu não estou dizendo que ele está em pecado. Eu não posso dizer isso, eu não tenho nada a ver com o teu sentimento, com o teu entendimento. Eu só estou aqui com uma única função que Deus me mandou. A minha incumbência dada por Deus é te dizer a verdade. E a verdade está sendo dita para você. E o fundamento dela não é a minha ideia, o meu conceito, não é o pensamento social do dia, mas é exatamente essa Bíblia sagrada. É a Bíblia quem diz que a tua beleza deveria ser os teus cabelos brancos. E então Paulo chamou ali, eu posso imaginar que dentre aqueles anciãos que vieram de Éfeso para atender Paulo, que estava em Mileto, aqueles anciãos provavelmente tinham alguns jovens ali dentro, que não tinham cabelos brancos ainda. Mas no espiritual, o ancião é aquele que tem o batismo do Espírito Santo, porque com o batismo do Espírito Santo você já veio de fé, já subiu para a virtude, já passou desse degrau, você chegou no terceiro degrau, que é o conhecimento. Depois você sai o conhecimento de Deus e da ciência divina, e então você passa para a temperança. Você tem controle do Espírito Santo da tua vida. Aleluia. Amém. Amém. E então você entra na estatura de paciência, e você vai crescendo, crescendo, até que você chega na era que nós estamos vivendo, que representa o poder de Deus para esse dia da nossa geração, que é o amor fraternal. Que vergonha para alguns crentes que não pode manifestar o amor fraternal entre eles. Eles têm lido na Bíblia fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, ódio fraternal. São religiosos, mas no final tem ódio fraternal. Cuidado, hein? Você não pode falar comigo. Você não pode encontrar comigo. Você não pode conversar comigo. Teu pastor disse para você não conversar comigo. Está na cara. Está na cara que é ódio. Não é verdade? Está na cara que é ódio. Glória a Deus. Este evangelho foi tão certo que ainda que um anjo do céu venha e ensine qualquer outro evangelho, seja anátema. Vamos juntos agora despertar para algo. Esse evangelho, que evangelho? A carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo aos Tessalônicos, as cartas de Paulo, todas elas, a Bíblia Sagrada, esse evangelho que veio para nós, os gentios. Esse apóstolo estabeleceu a revelação do evangelho de Jesus Cristo. Então essa carta de Paulo, uma carta simples, uma escritura simples, talvez com garranchos, talvez com vírgula, talvez com pontuação
unção fora do lugar, mas ela tinha uma inspiração, ela tinha uma unção. A unção era do ministério, o ministério era original, era de Deus. Deus chamou esse homem quando ninguém dizia que ele seria um ministro do evangelho. Deus o chamou do ministério que ele estava querendo ser ou participar, o ministério da terra, terreno. Então Deus o chamou, colocou para mim e para você, e ele escreveu essas cartas, e ele disse: ainda que um anjo do céu. Agora veja onde ele foi. Ele não tomou o ministro dali, ele não tomou o homem mais famoso da igreja, ele não tomou o dizimista maior, ele não tomou o evangelista, ele não tomou ninguém. O autor do melhor livro sobre ministérios, ele não tomou o que melhor prega, ele pegou os anjos celestiais. O que Paulo pregou, o que Paulo ensinou está acima até do que os anjos me podem ministrar. Eu vou te dizer uma coisa: o anjo não ministra nada errado, mas o evangelho que o apóstolo Paulo expressou e entregou para nós os gentios, ele está acima do que um anjo pode ensinar. Está acima. Aleluia. Eu vou revelar para vocês algo. Eu estava planejando, mas orei a Deus e pedi a Ele para me dizer o que deveria fazer. Eu estava planejando em me encontrar com um pastor aqui na nação brasileira. E eu ia mostrar esses 2 parágrafos para ele. E a escritura de Paulo aos Romanos dizendo: nunca fui no meu ministério e apostolado. Primeiro ia mostrar a qualidade do ministério de Paulo. E depois de mostrar a qualidade do apóstolo Paulo, ministerialmente, qualidade ministerial de Paulo, eu ia fazer uma pergunta para esse homem. Porque ele acaba de confundir e causar confusão em um lugar onde o ministério de Cristo tem estabelecido uma igreja com 23 irmãos e um homem está me esperando para ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E esse homem, famoso no Brasil, foi até essa cidade e colocou ali um programa de rádio. Imediatamente, um homem se levantou de uma outra cidade, porque este pastor anunciou no seu site que nessa cidade ele colocou um programa de rádio e colocou o telefone dele para contato. E então este homem na outra cidade anotou o telefone e ligou para ele. Escuta, você pode ir em tal cidade? Sim, posso, eu estou indo para lá. Você pode visitar um homem chamado fulano de tal, assim, assim, assim. Dá uma ajuda para ele. Este homem, fulano de tal, assim, 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 congregou com esses irmãos ali nessa cidade, que tem 23 membros a congregação. Mas ele rejeitou congregar ali, por causa de sua família, que é toda denominacional. E então ele rejeitou. E na última viagem que nós fizemos a essa cidade, eu o convidei para ir à igreja, para assistir o culto ali. Ele disse: sim, eu vou ver se eu vou. Mas ele não foi. Ele não foi. Por quê? Porque ele já estava associado com uma denominação. Associado com uma denominação. E começou a falar mal da denominação para mim. Começou a falar mal da denominação para mim. E eu disse para ele: meu irmão, você já sabia de tudo isso. Por que você saiu do nosso meio? Apenas volte. Você não precisa viver assim. E ele disse: tá, está bem, eu vou ver se eu vou na reunião. E ele foi, não foi na reunião. Nós tivemos uma reunião. Foi nessa reunião que este homem acreditou nessa mensagem. Este outro que está para ser batizado. Mas o outro pastor foi ali e colocou. Há uma escritura na Bíblia
que caracteriza o ministério genuíno. É aquela declaração que Paulo disse: eu nunca fui aonde o Senhor Jesus Cristo já havia sido anunciado. Lá ele não foi anunciado, lá ele está sendo anunciado. Lá tem um ministro e é colega dele, amigo dele. Vocês podem ver agora o que essa mensagem profética nos ensina, nos revela. Agora veja aqui, ele disse: o evangelho que eu vos anunciei está acima. Por quê? Porque ele no versículo 8 disse de Gálatas capítulo 1, ele disse: ainda que um anjo do céu, ele disse ainda que, mesmo que seja um homem famoso aqui da terra, não é nada. Ele disse os anjos, ele tomou os anjos, ele disse ainda que um anjo do céu, um anjo do céu. Paulo disse: eu não vou causar confusão. Agora a cidade está dividida. A cidade está dividida. Por quê? Porque um homem que se associou com denominações e que tem testemunhos errados, contrários ao bom viver da palavra, tem agora um ministério que possa respaldá-lo. Você pode entender o que é causar confusão? Paulo nunca fez isso, Paulo nunca causou confusão. Essa é uma característica original. Você precisa entender o que você está ouvindo, você precisa saber, você precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo é saber dessas coisas e crescer em si na fé. Sair da fé, passar para a virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. 7 naturezas do Cordeiro que foram expostas ou manifestadas através do poder divino. O poder do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, trouxe na primeira era a fé, na segunda a virtude, que é o poder de Deus, na terceira o conhecimento, na quarta era era de Columba, era de Tiatira, era das trevas, trouxe o quê? A paciência. Você não precisa de conhecimento no lugar onde ninguém conhece nada. Você precisa de paciência. Amém? Para suportar os ignorantes. Desculpe, não é paciência, é temperança. Você precisa de temperança para suportar os ignorantes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu amo isso, o Espírito Santo me chamou a atenção. Não pode ser a paciência, tem que ser a temperança. Porque a temperança é a natureza do Cordeiro que suporta, não é tolerar, é suportar. Suportar, o Espírito Santo suporta os ignorantes. O Espírito Santo não se incomoda com os ignorantes. Mas depois que a pessoa tem o conhecimento, já não é mais ignorante. Já não pode ser mais tomado por inocente. Porque já tem o conhecimento. Então nós precisamos crescer, nós precisamos chegar a essa estatura perfeita. Se lá nos dias de Paulo a fé era o poder de Deus nessa maneira, com essa característica se manifestando ali naqueles dias, e eles puderam ter essa estatura perfeita naqueles dias, porque a igreja de Éfeso pôde alcançar isso, a de Corinto não alcançou. Os Gálatas também não alcançaram. Ou os cretenses, ele disse, são bestas ruins, ventres preguiçosos. Porque ele tomou os ventres e não tomou as pernas e os braços preguiçosos. Por quê? Porque no ventre é o símbolo, é a figura da vida. É onde vem a vida, na mulher ou na igreja. E então os ventres são preguiçosos, são estéreis. Eles não produzem a vida de Cristo no seu cotidiano, diariamente. Não, eles não conseguem produzir isso. São ventres preguiçosos, são pessoas que vêm apenas na igreja. E no meio desses também tem ministros e pregadores dessa mensagem. Eles não conseguem ensinar essas coisas para a igreja. E por que eles não ensinam essas coisas para a igreja? Porque eles querem que a igreja permaneça ignorante, mas depois que ela tenha à sua disposição a palavra restaurada, a palavra revelada, a palavra profética, ela vai ser conduzida para o inferno por esse que não é um pastor de ovelhas, mas é um lobo devorador. Aleluia. Isso dignifica a nossa reunião. Não por mim, nem por você, mas por Ele. Amém? Glória a Deus. Fiquemos em pé.
Agora ele está apresentando àqueles que estão em Éfeso, para os fiéis em Cristo Jesus. Agora, observe, ele disse, esta carta, primeiro ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Segundo, ele foi chamado para ser apóstolo. Terceiro, ele falou para aqueles que estavam em Cristo em Éfeso. Aqueles que estavam em Cristo. Agora, não a todos. Não a todos. Por isso você pode olhar e ver um grupo pequeno de pessoas aqui nesta manhã. E você diz no seu coração, por muito tempo, meu irmão, minha irmã, eu perguntei isso. Por muito tempo eu me perguntava. E cheguei a perguntar de Deus, quando eu comecei a perguntar de Deus, Senhor, isto que tu estás falando para nós, esses ensinamentos, esses cultos maravilhosos. Um irmão me encontrou uma certa ocasião e disse assim, pastor, eu tenho escutado seus cultos, eu tenho acessado a internet, eu tenho ouvido suas pregações. Como eu gostaria, irmão, que o senhor pregasse na nossa reunião aqui. Vem nos visitar, vem pregar aqui para nós. Por quê? Por quê? E aqui nós não damos valor. Nós nem mesmo vimos aos cultos. Aqui nós não vimos aos cultos. Antigamente nós dizíamos, não, é distante, mas é lá que tem a coisa boa. Eu saio daqui da cidade de 400, 300, 500 quilômetros, mas eu vou lá porque lá tem coisa boa. Eu vou lá. Os vizinhos sempre dizem para nossos irmãos e irmãs, mas aqui do lado da sua casa tem uma igreja. E você sai daqui e vai lá em Itatiaia, você está aqui em Jerupaço, você está aqui em Resende, você está em Volta Redonda, você vai lá, só é 50 quilômetros, aliás, são 50 quilômetros, e aqui é 2, 3 metros do lado da sua igreja. Na sua rua tem uma igreja. E você diz assim, não, mas aqui lá é diferente. Lá é diferente. Vai passando os dias e vai começando a acabar a diferença. Aí os 50 quilômetros começam a se tornar 100, os 100 começam a se tornar 150, 150 passa para 300, 300 passa para 600 e assim por diante. E aí você diz assim, porque a despesa está muito grande, eu tenho que pagar a pousada, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, e eu tenho que fazer isso, e quando eu vou me hospedar na casa dos irmãos, nunca tem. E o irmão foi um dia desse e disse assim, olha, por favor, dá o teu jeito aí, vai ser a vida toda não, né? E assim por diante, e toda vez, e etc e tal, e você sabe, e isso tem na igreja, por quê? Porque não é a igreja, a congregação que é a noiva de Cristo. Verdade. Nós estamos ouvindo exatamente isso. Verdade. Mas você precisa ser membro da noiva de Cristo, do corpo. Amém. Amém? E então você começa a destacar essas coisas e colocá-las como importante. É exatamente isso aqui, ó. Agora, esses cultos tão maravilhosos, que estão em DVDs, pode pedi-los. Estão em DVDs. Já gravamos os de junho, os de julho. Vamos começar a gravar os de agosto agora. Pode pedir. Nós vamos colocar a data ou o número do culto para você pedir. Nós vamos colocar o número, para você saber qual é o culto que você deve pedir. Mas eu vou te dizer uma coisa agora. Esses cultos não são para todos. Não é para a cidade de Itatiaia, não é para a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, não é para todos. Esses cultos são essas pregações, esses ensinamentos, esse dom que Deus deu. Eu quero voltar no exemplo que eu falei agora, naquela declaração que eu fiz. Pastor, eu tenho acessado os seus cultos. E vou dizer mais, eu conheci o homem. E conheço o pastor dele. É um homem que eu tenho gosto de ouvir, o pregador, o pastor dele. Eu gosto de ouvir. Gosto mesmo de ouvir. E, no entanto, ele olhou e disse, pastor, eu gostaria que o senhor pregasse aqui na nossa igreja, vem nos visitar, faz uma viagem até aqui.
Eu gostaria de mostrar isso para vocês. Eu queria que vocês entendessem isso. Sabe? Você pode ver, não fazendo uma comparação, eu não quero me comparar, não é presunção minha, mas Paulo amava estar ali com a sua igreja. As pessoas dizem assim, olha, eu gostaria que você viesse aqui, você pode vir aqui e pregar para nós, mas você tem um pregador. Vocês têm um pregador, no caso deste irmão, vocês têm um pregador por excelência, um homem central, um homem que tem inspiração, um homem que tem unção. Estou falando isso para você entrar na minha pergunta, que muitas vezes eu me fiz, e depois quando eu comecei a perguntar de Deus, então eu comecei a perguntar de Deus, Deus veio e me respondeu e me mostrou isso. Isso é para aqueles que não querem vir? Não, isso é para aqueles que não faltam cultos aqui. Isso é para aqueles que não têm compromisso, ainda que seja pela internet. Isso é para aqueles que, mesmo morando ali em Casimiro de Abreu, para onde nós transmitimos todos os nossos cultos como se fosse culto local. Isso é para aqueles ali em Casimiro de Abreu que saem de suas casas e vão para a igreja. Porque como eu anunciei hoje que vou a Casimiro de Abreu, vai todo mundo. Vai todo mundo, vem de Rio das Ostras, vem de Cabo Frio, vem de Silva Jardim, vem de Boqueirão, vem do Roda Viva, Roda isso aí, vem de todo lugar. Em São Pedro da Aldeia, São Pedro do Mato, e de todo lugar vem. Mas quando é transmissão como nesse culto, agora aqui está sendo maravilhoso, pelo menos para mim. Ficam em casa. Aí eles ficam em casa. Aqui está Deus falando através da boca de Elias para esta hora. Paulo nunca jamais enviou para a igreja. Vou ler para vocês Efésios capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Aos santos que estão em Itatiaia, aos santos que estão em Casimiro, aos santos que estão em qualquer lugar do Brasil, que estão anexando e acessando o nosso site, aos santos de Deus, que tem prazer em ouvir essas verdades, que tem prazer e desejo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, que é o amor divino entre irmãos. Aleluia. Paulo nunca, disse William Branham, Paulo nunca jamais enviou para a igreja a sua carta. Ele a enviou para aqueles que estavam em Cristo Jesus, isto é, para quem a cada era, não para quem está de fora em cada era, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus em cada era, para aqueles que na era do amor fraternal têm amor fraternal, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que são filhas de Deus, para aqueles que deixaram de ser meninos, para aqueles que são adultos em Cristo Jesus, anciãos, representado pelo natural de cabeça branca. Amém? Com os nossos olhos fechados, Pai bendito, Deus poderoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, e pedimos a Ti, Pai, que nos ajude a carregar isso, levar em nossos corações para nossas casas. Essa é a hora que nós estamos vivendo. A Tua palavra confirma, Senhor, o dia. A Tua palavra pregada, o Teu ensinamento, Senhor, a profecia renovada pela mesma inspiração, Senhor, para nós nesse tempo. Não importa o tamanho, não importa a quantidade de pessoas, o que importa, Senhor, é a qualidade daqueles que param para ouvir a Tua voz. Aleluia, estou tão grato no meu coração, Senhor, porque a Tua resposta veio. Muitas vezes eu me perguntei, Senhor, cultos maravilhosos, ensinamentos profundos, Deus, a Tua inspiração no nosso meio, não um ministério levantado por homens, mas um ministério enviado, pois carrega as marcas do ministério de Cristo.
aleluia, incomodado na verdade pelos ímpios, incomodado, perseguido pelos falsos, mas ó Deus, eu te agradeço pela tua resposta. Isso é apenas para os santos, isso é apenas para os crentes, isso é apenas para os fiéis, isso é para aqueles que hão de ser arrebatados. Por isso nessa manhã, igreja preciosa de Jesus Cristo, essa é a resposta divina para a tua vinda, essa é a resposta divina para a tua assistência, essa é a resposta divina para a tua permanência na presença de Jeová. Isto é para você, filho, diz o Senhor. Isto é para você, filha, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, amém. Eu gostaria de cantar esse hino, plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. Aleluia. Glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. Ele é digno. Cante mesmo. Com graça no coração, canta. Entoando aleluias ao meu Rei. Para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Oh, os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Mas não é para eles. Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Entoando aleluias ao meu Rei. O povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nosso tempo, céu e terra hão de ser a mesma vez, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Ele é o bom pastor, Ele é o teu Senhor. Oh, louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita, esse é o tempo. Quando o povo israelita com Jesus se consertar,
dando glória ao seu nome sem cessar. Eles estarão tão felizes. Entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Nesse tempo, diz a estrofe do hino, céus e terra serão a mesma grei. Se você não sabe o que significa, vá buscar no dicionário religioso, bíblico, o que significa lei, grei. Então, é muito simples. Esse é o tempo que nós estamos terminando, acabando de viver. Porque quando Israel se consertar com o Senhor, eles vão reconhecer o nome de Jesus Cristo. Sabe o que me anima? É que quase eu consigo ver na minha frente Moisés e Elias pregando ali em Israel. E sabe por que quase eu consigo ver e enxergar isso? É simplesmente porque eu creio. Eu creio que eles estão a ponto de entrar ali em Israel. Elias vem da glória, Moisés da sexta dimensão, certo? E os dois se juntam ali. O irmão Branham disse na mensagem as 7 eras da igreja. Na 7ª era da igreja ele disse assim: eles dois vão estar parados aqui na terra, e Elias estará olhando para o ocidente, parado no deserto ali da Judéia, no oriente. Ele vai olhar para o ocidente, Elias vai olhar para o ocidente, e Moisés continuará olhando para a Judéia. Aleluia. Sabe por quê? Porque Elias estará esperando esse ministério que está contigo, esse que está no meu e no teu coração. E na hora em que ele sair da minha alma, da tua alma, o ministério de Cristo, porque você não vai precisar mais, serão aquelas horas, aqueles momentos em que você já estará vendo, já tem visto os seus entes queridos de pé sobre a terra. Você não vai precisar desse ministério. Você não vai precisar de operar nessa terra através desse ministério. Paulo disse: para a obra do ministério é necessário que vocês ouçam os profetas que eu tenho colocado na igreja, os profetas, os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os pastores. Nesta manhã você está ouvindo o Espírito Santo no seu próprio ofício de pastor. Por quê? Porque você precisa crescer, crescer, crescer. Esse é o tempo que você precisa manifestar o amor divino na sua vida. E quando você chegar nesse dia em que o último eleito vem para esse corpo ministerial de Cristo para ministrar as obras do ministério de Jesus Cristo, das quais ele falou em São João capítulo 14, dizendo exatamente assim: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores do que essa, porque eu vou para o Pai e o meu Espírito virá para o coração deles. Aleluia. Nessa hora, nesse momento, você não vai precisar mais, porque Ele já estará aqui com o ressurreto. Os ressurretos estarão bem da tua presença. E então você vai olhar para Ele, membro, irmão, irmão, membro do corpo chamado noiva de Cristo. E então você não vai precisar do ministério. Para que você vai fazer? Vou usar esse ministério. Já não é mais tempo de pregar, já não é mais tempo de orar, não é mais tempo de dizer: Senhor, me coloca no rápido. Não, você já está vendo os ressurretos, você está no rápido. Assim é hoje, você pode crer hoje. E é essa mesma fé que me faz quase enxergar com esses olhos naturais Moisés e Elias chegando ali, Moisés olhando para Israel, Elias olhando para os gentios,
o Ocidente, e ele está esperando esse ministério que pertenceu a ele. O tisbita vai estar de pé, é o mesmo tisbita lá de Israel. Ele vai olhar para o Ocidente, ele vai estar aqui, o homem tisbita, mas ele sabe que esse ministério, o que é, veio a ele primeiramente lá no princípio. Esse ministério está comigo e contigo, e ele sabe que ele vai sair, e então nós vamos entregar para ele. Ministério de Cristo, glorioso e poderoso. Pode ir para o Elias. Aqui está a estrofe do hino dizendo: quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Então Elias se volta. O ministério que está no teu coração vai para o coração de Elias, e ele se volta para o Oriente e diz: Moisés, fica atrás de mim. E ele começa a pregar: Jesus de Nazaré era o Messias e vocês crucificaram. Nós não aceitamos você, Elias. Nós entendemos que você é o Elias. Quem é você? Eu sou Elias, o tisbita. O tisbita? Sim, sou o tisbita. Nós não aceitamos o seu testemunho. Nesse momento Moisés se apresenta. Moisés eles não podem rejeitar. Eles rejeitam qualquer um. William Branham, eles rejeitam Jesus Cristo, eles rejeitam qualquer um, menos Moisés. Se tornaram tão confiantes e religiosos em Moisés que eles disseram para Jesus: nós temos a Moisés. Não é assim que você lê na Bíblia? E nesse momento então ele vai dizer, Moisés vai dizer: tudo que Elias está pregando é verdade. Moisés, sim. E então vem o dia do pranto. Eles chorarão, e eles vão olhar e ver: aonde tu conseguistes essas feridas? Na casa dos meus amigos. Eles vão louvar a Jesus Cristo sem cessar. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Faça assim nessa manhã. Esse tempo, céu e terra hão de ser a mesma cruz, entoando aleluias ao meu rei. Israelita louvando a Deus. Oh, glória a Deus, Jesus, os redimidos de louvor. Aleluia! Glória a Deus. Ninguém de fora, nenhum filho de Deus fora dessa grei, céu e terra, a mesma grei. Aleluia ao meu rei. Aleluia. Nesse tempo, céus e terra. O que isso quer dizer? Estados Unidos, Brasil, Alemanha, o Oriente, a China, a Índia, não. Terra que ele fala, é todos os filhos de Deus aqui. Até os judeus já se consertaram com Deus nesse tempo e começam a louvar a Deus. Nós, a noiva de Cristo, estamos louvando agora, e naquela subida nós estaremos louvando a Deus, dizendo: digno és, Senhor. Apocalipse capítulo 5. Digno és, Senhor, digno és, porque tu fostes digno, fostes poderoso para resgatar a tua noiva com teu próprio sangue. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Às 18h30, se vocês quiserem, nós estaremos fazendo esforço para transmitir.